Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer uma nova história para vocês e hoje eu quero falar sobre algumas mães da Bíblia. Vou começar falando sobre essa mãe chamada Joquebede. A Bíblia nos conta, na época em que o povo hebreu trabalhava no Egito, Faraó, vendo que o povo hebreu se multiplicava e cada vez mais cresciam homens bem fortes, ele ficou com medo de que o povo hebreu se reunisse com algum outro exército inimigo e tirasse o reino dele. Com isso, ele começou a escravizar o povo hebreu. E, não tendo jeito, o povo continuava crescendo e ficando forte, ele teve uma ideia de matar todos os meninos. Ah, que tristeza para as mães que tiveram seus filhinhos mortos naquela época. Joquebede, nesse período dessa lei, ela engravidou. E acredito, queridos, como qualquer mãe, deveria-se nas suas orações falar: ai Deus, me dê uma menina. Se nascesse menino, ele já estava condenado. Mas Deus sempre tem um propósito em nossas vidas. E ela teve um menino. A Bíblia diz que Joquebede conseguiu esconder esse menino por 3 meses. Mas chegou um momento que ela não conseguia mais esconder. E ela teve uma estratégia. Ela pegou um cestinho, fechou o cestinho com betume, colocou o seu bebezinho ali naquele cestinho e levou até perto do palácio de Faraó e colocou o bebezinho entre os juncos, queridos. Junco é essa folhagem que cresce na beira da água. Muitos dizem que Joquebede colocou o bebezinho para ficar ali flutuando no rio Nilo, mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que foi entre os juncos que ela colocou. Então, entre a água e entre os juncos, ali como os juncos é uma folhagem bem dura, os juncos então seguraria ali o bercinho para que esse bebezinho não se afogasse. Junto, de olho, ela deixou a sua filha mais velha, chamada Miriam. A Miriam ficou de olho para ver se não ia acontecer nada de ruim com este bebezinho. E ali, queridos, acredito que Joquebede, ela tinha a ideia de que alguém ali do palácio, um empregado, uma serva que cuidava, que trabalhava ali no palácio, visse o bebezinho e pegasse o bebezinho para criar, para salvar o seu filho. Mas melhor do que isso, diz que a filha do faraó foi se banhar, o bebezinho chorou e a serva da princesa pegou o bebezinho e levou até a princesa. E a princesa amou o bebezinho, só que o bebezinho chorava de fome. Ah, mas Miriam, que estava ali de olho, chegou e falou: olha, eu conheço uma mulher hebreia que tem leite, que pode dar mamar para este bebê. E a princesa pede para chamar essa mulher. Quem era essa mulher, gente? Era Joquebede. E a princesa dá o nome desse bebezinho de Moisés, porque das águas o tenho tirado. E Joquebede ainda ganha um salário para cuidar do seu próprio filho. Se eu pudesse colocar uma qualidade de Joquebede, eu colocaria resiliente. Eu fiz uma colinha aqui. Resiliente é a capacidade que cada pessoa tem de lidar com seus próprios problemas, de sobreviver e superar momentos difíceis e não ceder à pressão, independente da situação. Essa é a qualidade que hoje eu dou para Joquebede, uma mulher resiliente. Talvez você, mamãe, que está aí nos assistindo nessa história, você fala: eu também sou como Joquebede, não cedo à pressão, estou aqui lutando, tendo estratégias vindas de Deus para poder superar os problemas. Quero falar de uma outra mãe. Essa mãe é Agar. Agar, ela era serva de Sara e de Abraão, uma mulher egípcia. Sara não podia ter filhos, então ela pede para que Agar tenha um filho com Abraão. Agar então tem um filho chamado Ismael, filho de Abraão. Quando Ismael já estava bastante grande, Sara teve um filho. Ismael começou a tirar sarro do filho de Sara e Sara não gostou nada disso e falou para que Abraão despedisse Agar e Ismael para bem longe. Ela não dividiria a herança do seu filho com Ismael. Abraão fica bastante triste, mas Deus conversa com Abraão e fala: Abraão, despede Agar e Ismael, porque eu farei do seu filho uma grande nação.
porque ele é a sua descendência. Só que a promessa de Deus era para o filho de Sara e Abraão, e não para Ismael. Mas Deus jamais rejeitaria um filho de Abraão. Agar é despedida com Ismael para o deserto. Abraão dá pão e água para eles levarem. Só que Agar não conhecia o deserto. Ela ficou perdida e a Bíblia diz que ela andava errante no deserto. Chegou o momento que a água e o pão acabou. E agora, o que vamos fazer? Estavam com tanta fome. A Bíblia não nos diz quantos dias ela já estava andando pelo deserto, perdida. Ela enxerga uma árvore e ela coloca Ismael ali. A Bíblia diz que ela se afasta para não ver o seu filho morrendo. Ah, mas Deus sempre tem um propósito e ele sempre chega na hora certa. Em Gênesis, no capítulo 21, 17, diz o seguinte: o anjo de Deus do céu chamou Agar. O que te aflige, Agar? Não tenhas medo. Oh, glória a Deus. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Olha que coisa maravilhosa. Deus ouviu a oração do menino. Não era para Agar ter deixado o menino ali, mas o amor dela era tamanho, era tão grande pelo menino, que ela não queria ver o menino morrer. E ela aprendeu com Abraão a clamar o Deus Todo-Poderoso, que era o Deus que Abraão servia. E sabe o que é mais interessante aqui? Eu vejo que o mesmo ensinamento Ismael teve. E Ismael também sabia clamar ao Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que veio no momento certo, nos trazendo uma resposta. E sabe o que aconteceu? Enquanto ali o anjo falava com Agar, o anjo disse: levanta-te e olha. E quando Agar olhou, lá estava a providência de Deus. A Bíblia diz que quando Agar abriu seus olhos, lá estava o poço com água. Ela tirou água do poço e deu para o seu filho tomar. Veja bem, queridos, o cuidado de Deus com Agar e o filho Ismael. Deus cumpriu a promessa na vida de Ismael. Cresceu, morou nas montanhas e dele surgiu realmente uma grande nação. Agora é a hora de falar da Sara, a senhora de Agar. Sara já estava com uma idade muito avançada. Ela não podia ter filhos, mas Deus havia feito uma promessa que do ventre dela sairia um menino e Deus faria desse menino uma grande nação. Sara, ela é comentada no livro de Hebreus, onde fala de pessoas que alcançaram as vitórias através da fé. Então a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, verso 11: pela fé também a Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Ela sabia quem era o nosso Deus Todo-Poderoso, que quando promete, ele cumpre. Então ela confiou naquilo que Deus tinha falado que iria acontecer. Mesmo ela já estando bem velhinha, ela teve um filho e muito se alegrou quando pegou Isaac no seu colo. E o que dizer dessa mulher chamada Ana? Ana era uma mulher que vivia muito triste, porque ela também não podia ter filho. Eucana, o seu marido, a amava muitíssimo, mas naquele tempo a mulher que não desse filhos para o homem, ela não tinha valor nenhum, ela não tinha honra na sociedade, porque naquele tempo as mulheres tinham que dar filhos e filhos homens. Olha que tempo difícil em que Ana vivia. Teve um ano que Ana subiu para Siló, onde eles faziam sacrifícios a Deus, e Eucana dava a melhor parte da comida para Ana comer. Só que a Bíblia diz que Ana não comia e só chorava. E essa história se repetia todo ano. Mas chegou um ano que Ana fez diferente. A Bíblia diz que Ana não comeu, levantou-se e foi até o templo orar a Deus. E ali ela clamou ao Senhor e ela clamava a Deus para que Deus viesse e desse um filho para ela. A alegria de Ana estava em ter um filho. Ah, queridos, o sacerdote vendo aquilo, o sacerdote desceu e achou até que ele estava bêbada de tanto que ela gesticulava. Mas ela disse: não, sacerdote, eu não estou bêbada, eu estou amargurada, eu estou triste, é porque eu quero um filho e eu não posso engravidar. Mas o sacerdote disse: vai em paz
e Deus conceda o desejo do teu coração. Ela agarrou essa palavra como verdade na vida dela. E a Bíblia diz que ela levantou-se e o seu semblante já não era mais triste. Ela estava com um semblante feliz. E sabe o que ela fez? Ela sentou e comeu. Naquela oração, Ana fez um voto, que se Deus desse um filho para ela, quando ela desmamasse o filho, ela levaria até o templo para que fosse criado juntamente com o sacerdote, conhecendo toda a lei de Deus. Queridos, olha como Deus é lindo. Deus concedeu o desejo do coração da Ana. Ele lhe deu um bebezinho e ela chamou este bebezinho de Samuel. Queridos, quando ela desmamou, ela levou Samuel para crescer no templo, para conhecer toda a lei de Deus. Samuel, um profeta, um sacerdote. Deus falava diretamente com Samuel para Samuel transmitir ao povo. A qualidade que eu dou para Ana é a humildade. Ana chorava muito, tinha muita tristeza, mas Ana era uma pessoa humilde. Eu estou resumindo toda a história aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas se você puder ler em 1 Samuel, você vai conhecer a história de Ana, o quanto ela sofreu, o quanto ela foi perseguida, o quanto ela foi humilhada por uma rival chamada Penina. Depois vocês leem lá para vocês saberem. Então, conhecendo a história de Ana, eu coloco a qualidade dela de humilde. E o que dizer dessa mulher? Uma mulher temente a Deus, ficou viúva. E naquele tempo não existia aposentadoria, não existia ajuda para as mulheres que ficavam viúvas. E geralmente as mulheres não trabalhavam fora também. O que aconteceu é que essa mulher ficou com uma dívida muito grande para pagar. E ela não tinha de onde tirar esse dinheiro. E os cobradores de impostos começaram a vir à sua casa. E como ela não tinha como pagar, os cobradores falaram que iam levar os filhos dela para ser escravo, para pagar a dívida. Uma qualidade que eu dou para essa mãe é a mãe protetora. Ela lembrou do profeta Eliseu, indo lá conversar com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele perguntou para ela: o que você tem em casa? Ela disse: Senhor, eu não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite. Sabe, aquele tempo o azeite era muito precioso. Ele custava muito caro. Mas ela só tinha um pouquinho. Mas ele, um homem de Deus, ele falou para ela: chega lá na sua casa, pega vasos com as suas vizinhas, entra dentro da sua casa, fecha a porta com os seus filhos e aquele pouco de azeite que você tem em casa, comece a derramar em todos os vasos. Depois você vai vender o azeite, pagar a sua dívida e vai viver do resto que sobrar. E olha, que lindo que é essa mãe protetora. Ela tinha um bom relacionamento com as vizinhas, sim. É necessário nós termos um bom relacionamento com a vizinhança, porque é um momento em que nós precisamos de ajuda. E se você, mamãe, não tiver um bom relacionamento com as suas vizinhas, as pessoas não vão abrir a porta para te ajudar. E ela começou de porta em porta, pedindo vasos emprestados, e as vizinhas deram vasos para ela. Isso significa que ela era uma boa vizinha. A casa dela encheu-se de vaso. E quando ela pegou aquele pouquinho de azeite que ela tinha na sua botija, o azeite então começou a multiplicar. E aquele azeite foi saindo, foi saindo, foi saindo. E não cessava mais de sair azeite. E cada vez mais ela falava: traz mais vaso, traz mais vaso. E os filhos levavam vaso e ela enchia. Traz mais vaso. E os filhos levavam vaso e ela enchia. Queridos, mas chegou um momento que acabou os vasos. E ela falou: cadê os vasos? E os filhos falaram: mamãe, os vasos acabaram. Quando eles falaram: os vasos acabaram, a Bíblia conta que então cessou o azeite. Enquanto ela tinha vaso, havia azeite para encher esses vasos, queridos. E ela conseguiu pagar as suas dívidas e também viver do resto. Ela viveu muito bem, graças ao homem de Deus. Ela foi muito sábia, uma mãe protetora, salvou os seus filhos. Mas por quê? Porque ela procurou a pessoa certa para ajudar, queridos. Tem pessoas
que não vão nos dar dinheiro, não vão poder nos ajudar dinheiro, mas vão nos dar uma palavra de Deus. Sim, Deus vai dar uma estratégia através de um conselho e que você vai poder, e você, através daquele conselho, você vai poder vencer. Sim, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então você precisa procurar a pessoa certa, queridos, porque de repente você não está tendo uma luz, mas conversando com alguém, Deus pode dar uma estratégia para você vencer essa luta. E o que falar dessa mãe? Uma mãe tão novinha, com uma responsabilidade enorme. Sim, estamos falando de Maria, aquela que carregou o menino Jesus no seu ventre. Deus a escolheu como a bem-aventurada para levar o menino Jesus, queridos, no seu ventre. E Maria era novinha, ainda solteira. Maria teve que enfrentar vários desafios para cumprir a vontade de Deus na vida dela. Maria corria o risco de morrer, porque naquele tempo, se uma mulher engravidasse solteira, ela era apedrejada. E José ia casar com Maria, mas quando soube que ela estava grávida, ele quis deixá-la. Mas o anjo de Deus apareceu para José e explicou o que estava acontecendo. Então José decidiu casar-se com Maria e cuidar dela e do menino Jesus. Queridos, olha a responsabilidade dessa moça, uma moça solteira. Deus olhou para ela, queridos, e a enxergou uma mulher bem-aventurada, uma mulher obediente. Às vezes nós não queremos obedecer uma ordem de Deus na nossa vida, e com isso nós sofremos, e com isso atrasamos também as bênçãos de Deus na vida da gente. Então o melhor, queridos, é obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor. Aí então o menino Jesus nasceu com uma missão. Nasceu, queridos, para falar do grande amor de Deus na terra, para salvar a humanidade do pecado que tão de perto nos rodeia. Através da morte de Jesus Cristo, querido, na cruz do Calvário, hoje nós temos livre acesso ao nosso Pai. Jesus não ficou morto, ele ressuscitou e hoje ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Então, hoje, Deus quer também que eu e você sejamos obedientes para nós alcançarmos o céu. E para representar todas as nossas mamães, eu trouxe aqui essa linda para representar eu que sou mãe, você também que é mamãe. Talvez você que está me assistindo não teve um bebezinho da sua barriguinha, mas você foi mãe de coração, aonde Deus colocou no seu coração o desejo de adotar um bebezinho, de adotar uma criança maiorzinha. Não pense que veio de você mesmo. Deus viu em você a capacidade de amar alguém fora do seu ventre. Sim, isso é dom de Deus. Você que não teve um bebezinho no seu ventre, mas você sentiu o desejo de adotar e ama essa criança, cuida tão bem dessa criança, isso é dom de Deus. Deus escolheu essa criança para que você cuide, para que você encaminhe essa criança nos caminhos de Deus. Ensine a verdade de Deus para o seu filho, para a sua filha, para que ele também cresça em sabedoria, para que ele cresça com temor de Deus e alcance o céu. Então, tem mamãezinhas que carregam assim os filhinhos no ventre, outras mamãezinhas que adotam seus filhinhos e também tem as avós. Sim, temos as avós que cuidam, que criam os seus netinhos como filhos. Então, eu quero aqui parabenizar todas vocês, mamães, que de algum modo, vocês estão protegendo essas crianças do mal. Porque a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor, seja pelo ventre, seja adotado, seja seu neto, mas eles são herança do Senhor e estão debaixo dos seus cuidados. E quando chega o Dia das Mães, há quantas flores que as mães ganham, não é mesmo? Como as mamães gostam de ganhar uma flor, de ganhar um presente, um perfume, um vestido, um sapato. Que delícia que é presentear a mamãe no Dia das Mães. Só que eu quero dizer aqui que existem alguns filhos
que presenteiam até as mães no dia das mães, no dia do seu aniversário, no Natal, mas passam o resto do ano, nos outros dias, desobedecendo, ignorando a mamãe, respondendo a mamãe, e isso deixa a mamãe muito triste. Por isso, nós sim devemos presentear as nossas mamães, mas também devemos fazer algumas coisas para agradar a nossa mamãe, sem ser um dia comemorativo, como por exemplo, toda mamãe quer que o filho seja obediente. Melhor do que você dar uma flor para sua mamãe é passar durante a semana obedecendo ela. Toda mamãe quer respeito. Às vezes a mamãe está conversando com você, te aconselhando, e você responde mal à mamãe. Às vezes grita com a mamãe perto das pessoas. Não é para gritar nem longe nem perto com a mamãe, jamais. A mamãe é uma flor delicada. Você deve cuidar dessa flor, porque você não terá ela para sempre. Que mais que a mamãe quer ganhar? Que olha que delícia, um carinho. Ah, quem que não gosta de um carinho, não é? Às vezes só a mamãe faz carinho no papai, faz carinho no filho, ela não recebe carinho nenhum. De repente fazer uma massagem no pé, falar eu te amo, dar um beijo inesperado nela, dar um abraço. Como é gostoso um carinho. Que mais que tem nessa rosa? Olha aqui, ó. Você pensa que a mamãe não precisa de atenção? Você já reparou alguma vez que a mamãe está lavando a louça e muitas vezes está chorando, servindo a mesa e com o olho inchado porque chorou? Você já reparou nisso? Ou você nem olha para o rosto da mamãe? Às vezes fazemos a mamãe de empregada. Achamos que ela tem obrigação de fazer tudo por nós e nós não reparamos que a mamãe às vezes está triste. A mamãe está precisando de atenção. Talvez você vai perguntar para ela o que está acontecendo, ela vai falar, não é nada. Sabe por quê? Porque ela não quer te preocupar, ela te ama. Jamais ela vai querer preocupar você, mas mesmo que ela falar não é nada, para tudo que você está fazendo e dê um abraço bem apertado nela. Fala, mamãe, eu te amo e eu estou aqui para quando a senhora quiser conversar comigo. Abrace ela, tenho certeza que ela vai chorar mais um pouquinho no seu ombro, porque toda mamãe precisa de atenção. Ah, temos mais uma palavrinha aqui, tão pequenininha, mas tão importante. É a honra. Talvez você fale, mas já falou de obediência, por que vai falar de honra? Porque não é a mesma coisa. Você deve obediência à sua mãe enquanto você mora junto com ela na casa dela. Sabia que quando você mora junto com a sua mamãe, as regras é da sua mamãe? É, sim. Quando você mora junto com a sua mamãe, você tem sim que falar para sua mamãe para onde você vai e ter horas para voltar. E ela disser 23 horas e esteja em casa, 23 horas você tem que estar dentro de casa. As regras, se você mora junto com a sua mãe, as regras é da sua mãe. Agora, quando você mudar da casa da sua mãe, você tiver a sua independência, aí sim, as regras são as suas, não são mais da mamãe. Você não precisa mais obedecer horário, você não precisa mais ficar falando para a mamãe onde você vai, mas a honra é para sempre, queridos. Você pode morar sozinho, você pode casar, você pode ter a sua família, mas nunca, nunca você pode desprezar a tua mãe. Nunca você pode esquecer da sua mãe. Você deve acolher a sua mãe, cuidar da sua mãe, proteger a sua mãe. Porque chega um momento, queridos, que a nossa mãe, ela fica totalmente vulnerável com a idade, com alguma enfermidade. Ela só tem os filhos para cuidar dela. Então, honrar a mamãe, queridos, é diferente de obedecer. Honrar é para sempre, independente se você mora com ela ou não. E chegamos ao final de mais uma história. Espero muito que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história com quem você ama. Um grande beijo no seu coração. Fique com Jesus!